Sabe aquela ideia de teletransporte que a gente sempre vê em filme de ficção científica? E se a gente olhasse para isso não como uma fantasia, mas como, sei lá, um destino? O ponto final na jornada de uma civilização muito, muito avançada. Bom, vamos mergulhar nisso de cabeça. A pergunta que move toda essa nossa conversa é exatamente essa. Será que um dia vai ser possível viajar de um ponto a outro do universo, assim, num piscar de olhos? É uma ideia que mexe com a nossa imaginação há muito tempo, né? Para a gente sequer começar a responder essa pergunta, a gente precisa primeiro de uma régua, um jeito de medir o quão avançada uma civilização pode ser. E por um bom tempo, essa régua que todo mundo usou foi a escala de Kardashev. Essa escala, proposta lá em 1964, basicamente classifica civilizações por uma métrica bem específica: quanta energia elas conseguem usar. A lógica por trás é bem simples. Quanto mais avançada a tecnologia, mais energia ela precisa. Faz sentido, né? E essa escala se divide em três grandes níveis. Uma civilização tipo 1 domina toda a energia do seu próprio planeta. A do tipo 2, a energia da sua estrela. Pensa numa esfera de Dyson, por exemplo. E a do tipo 3? Bom, aí a coisa fica séria. Ela controla a energia de uma galáxia inteirinha. Tá, e a gente? Onde a gente se encaixa nisso tudo? Bom, segundo os cálculos que o Carl Sagan popularizou, a humanidade hoje está mais ou menos em 0,72. Pois é, a gente não chegou nem no tipo 1 ainda. Isso mostra o chão que a gente ainda tem pela frente, pelo menos se a gente usar essa régua. É aqui que a história dá uma virada bem interessante. Teorias mais recentes começam a questionar a própria base da escala de Kardashev. E se o consumo de energia não for o melhor jeito de medir o avanço de uma civilização? Então, o debate é esse. De um lado, a gente tem o progresso medido pela energia que se gasta. Do outro, uma ideia totalmente nova e radical. E se o verdadeiro avanço for medido pela capacidade de dominar a velocidade? E, no fim das contas, superar o maior limite de todos: a velocidade da luz? E isso leva a gente para uma forma completamente nova de classificar civilizações. Uma que não foca em poder, mas sim em movimento. Vamos ver no que isso dá. O primeiro grande marco nessa nova escala, seria a civilização de tipo zero. Esse é o ponto em que uma espécie finalmente domina a ciência para poder viajar e se comunicar na velocidade da luz. É o momento em que o cosmos de verdade começa a se abrir. As implicações disso seriam gigantescas. Imagina viagens entre estrelas se tornando algo rotineiro, como pegar um avião hoje em dia. A biologia quântica poderia criar órgãos do zero. A sociedade inteira se transformaria de um jeito que a gente mal consegue imaginar. Só que, olha só, dominar a velocidade da luz ainda não é o fim do jogo. É só mais um degrau. A próxima etapa, o verdadeiro pulo do gato, é algo muito mais profundo. Não é sobre quebrar o limite de velocidade, mas sim sobre tornar a própria ideia de viajar uma coisa do passado. E é isso que nos leva ao que seria o auge do desenvolvimento de uma civilização, a fase final, onde as regras do universo que a gente conhece são, bom, elas são totalmente reescritas. Para entender isso, a gente precisa olhar para o tal do entrelaçamento quântico. Essa citação aí no slide, que vem da pesquisa que inspira essa análise, resume a coisa toda. É um fenômeno onde duas partículas ficam conectadas e interagem na mesma hora, não importa a distância, o tempo e o espaço simplesmente perdem o sentido. Então, uma civilização de tipo 2, dentro dessa nova escala, seria aquela que dominou essa propriedade quase mágica do universo. Ela usaria o entrelaçamento quântico para mover matéria e informação, fazendo com que a distância deixasse de ser uma barreira. E essa outra citação aqui, ela fecha a conta. O sonho da ficção científica se torna uma realidade teórica. O teletransporte de pessoas vira algo possível e a gente ganha a capacidade de vaguear pelos universos, porque a distância, no fim das contas, deixa de existir. Então vamos tentar explorar um pouco o que essa realidade poderia significar. O que acontece quando o universo inteiro fica acessível na mesma hora? As capacidades seriam quase divinas. Construir naves espaciais átomo por átomo, gerar a própria energia a partir do tecido do espaço, viajar não só para outras estrelas, mas para outras galáxias inteiras no instante. O universo físico se tornaria literalmente o nosso quintal. Imagina só as possibilidades. Uma era de ouro de interação cultural e científica numa escala universal. Civilizações trocando conhecimento através de galáxias como se fossem vizinhos de bairro. Seria um verdadeiro renascimento cósmico. Mas, como nem tudo são flores, a mesma fonte que descreve essa utopia também dá um alerta bem sério. Com um poder tão grande, novas formas de conflito também apareceriam.
Quando se pode estar em qualquer lugar instantaneamente, as guerras podem acontecer numa escala que a gente nem consegue conceber direito. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Quando a distância é eliminada, quando o cosmos inteiro está ao nosso alcance, o que acontece com a gente? A distância nos moldou, nos limitou, mas também nos protegeu. Sem ela, que tipo de futuro nos espera? A reflexão fica em aberto.